João 4:6 diz: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço. É fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus? Para nós examinarmos algumas coisas interessantes, tremendas, maravilhosas, na tão, pelo menos para nós, conhecida passagem da mulher samaritana, João capítulo 4, a mulher que, pelo que entendemos, estava em adultério, mas recebeu uma revelação tremenda, que muita gente, dá-nos um sinal, tu és, tu deixa de ser. Jesus fez silêncio, mas essa mulher, Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Essa mulher aí nada mais representa senão a própria igreja a quem Jesus Cristo iria se revelar, né? Contrariando os judeus. Mas eu quero examinar com você, meu irmão, algumas passagens bem específicas, que você já conhece bem o texto. No verso 13,
Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ora, mas a água é símbolo de vida. A água é símbolo da palavra, mas Jesus falou: qualquer que beber dessa água aí do poço, essa água que procede das entranhas da terra, vai voltar a ter sede. Virá aqui nesse poço, olha, rotineiramente, vai ser rotina. Mas aquela água que a mulher estava pegando era uma água importante. Aquela água que a mulher estava pegando também simboliza a vida. Ou será que alguém vive sem água? Por mínimo que seja, todo mundo precisa de água. A mulher está pegando uma água. Ela tem anseios, ela tem uma necessidade. Mas é uma necessidade que vai se repetir em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Mas Jesus disse assim, né? No verso 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se faz nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí Jesus está falando da palavra, está falando da revelação que ele está querendo dar a todos aqueles que derem ouvidos à sua obra. E a mulher está diante desse confronto. Ela olha para uma água natural, mas Jesus quer apresentar uma água espiritual. E a guerra, eu imagino na cabeça daquela mulher samaritana, que representa os gentios, aliás, ela própria é gentia, está bem representando os gentios que viviam em adultérios, em prostituição, muitos maridos, muitos deuses, muita prostituição espiritual. É essa a confusão da mulher. Porque Jesus diz assim: tu teve 5. É muito rolo na vida de um ser humano só. Muita confusão, muita turbulência. Teve 5 e tem mais. Além de ter tido 5, esse que hoje você tem não é teu. Que coisa horrível. Então o que aqui está representando? Um mundo gentílico, um mundo gentílico sem princípios, um mundo gentílico sem caráter, um mundo gentílico sem a lei, ou seja, sem a regra de Deus, sem o prumo de Deus. Era isso que estava representando essa mulher aqui, nessa abundância de maridos que tinha passado pela vida dela. Aí Jesus diz assim, com isso Jesus começa a dar a água para ela, através da revelação. Ela diz: eu vejo que tu és profeta. Mas Jesus mostra, essa água aí, quantas vezes você vier aqui pegar, é quantas vezes você vai voltar para pegar. Mas Jesus diz: a água que eu tenho, ou seja, a revelação, o evangelho, a revelação que Deus nos dá, ele diz assim: não, essa aí eu dou, e ela se transforma na pessoa uma fonte. Ou seja, eu dou uma vez só, acabou a história. E é o bastante para que ela se transforme na pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí Jesus diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Todos nós já bebemos da água que Jesus tem para dar. Tem cristãos que estão por aí carregando o título de cristão, mas ainda não provaram da água que Jesus tem para dar. Porque a água que Jesus tem para dar é o quê? É a sua doutrina, a doutrina do evangelho. Quando você recebe essa água, quando ela realmente te é revelada, a sua busca acabou. Você passa apenas a ter um crescimento espiritual com esta fonte, mas você jamais busca outras fontes. Eu já conheci pessoas que davam a vida pela doutrina batista. Aí daqui a pouco, por algum motivo, não. Agora que eu encontrei o meu caminho. Onde é que você está? Eu estou lá nos predestinados. Aí agora davam a vida pela doutrina dos predestinados.
Aí um dia, não sei por que cargas d'água, passa-se 5, 10 anos, encontra a pessoa, tá onde? Não, agora eu estou nas assembleias, agora eu encontrei meu caminho. E o pior de tudo isso, eu conheci um jovem que rodou, um dia eu encontrei ele com um violão na mão. Como é que tá? Não, agora eu me encontrei. É mesmo? Estou tocando no coral da Igreja Católica. É tanta experiência nessa vida que eu acho que eu conto coisas às vezes que as pessoas até dizem que é mentira. De tanta experiência que se tem nessa caminhada. Uma pessoa dessa conheceu a água que Jesus tem para dar? Não, meu irmão, e a mesma coisa são muitos cristãos. Não conheceram ainda como deveria conhecer. Tem pessoas por aí que não estão em busca de Cristo, estão em busca de uma igreja dentro dos seus padrões. Não tente buscar uma igreja dentro dos seus padrões. Primeiro que igreja, para ela ser perfeita, primeiro eu tenho que sair daqui. E nenhum de vocês pode assumir. Para a igreja ser perfeita, o púlpito tem que ficar vazio. Porque aonde tem homem, tem imperfeição. Aonde tem homem, tem um vacilozinho aqui, um vacilozinho ali. Aonde tem homem, a perfeição não tá dominando tudo, porque não tem condições de dominar tudo. Ou alguns de nós conseguem entender completamente quem é Deus? Quem de nós consegue seguir pisando direitinho em cima das pegadas de Jesus? Quem de nós? Quem de nós nunca se irou? Quem de nós nunca falou uma coisa que não deveria fazer? Quem de nós já não se arrependeu de atos e atitudes e palavras? Quem de nós? Mesmo depois de conhecer Jesus Cristo? Então quem procura a igreja da perfeição, está arriscado a encontrar uma lá no inferno, porque sobre a terra não tem. Sobre a terra não tem. Então você tem que congregar numa igreja mesmo cheia de espinhos, onde você se arranha toda hora, onde alguém te diz umas besteiras, onde alguém puxa uma cadeira e te deixa cair no chão, qualquer coisa, mas é aí, meu irmão, é aí, não tem jeito. Agora, não busque a igreja perfeita. Jesus está falando que quem beber da água que eu lhe der. Você tem que buscar a doutrina perfeita. Eu te garanto uma coisa, o evangelho é a água que Jesus tem. O evangelho é a doutrina perfeita. Mas as pessoas às vezes estão em busca da igreja perfeita. Não, aquela igreja é melhor que aquela outra. Aquela igreja é melhor que aquela outra ainda. Não, eu prefiro aquela igreja. Jesus não está falando de conceitos de igreja, ele está falando da sua palavra se transformar em você uma fonte. Sim, tem aquelas pessoas que dizem assim, não, olha, eu congrego na igreja tal, é uma igreja de poder, que igreja tremenda, e está todo mundo olhando para a vida dela e diz, caramba, você congrega numa baita de uma igreja, mas a tua vida não expressa nada disso. Tem gente que se convence com besteira, é um autoconvencimento. Não, eu estou na igreja, tem gente que me exalta muito, né? Vocês sabem, né, irmão? Isso entra por um ouvido e sai pelo outro, mas tem gente que me exalta muito. Aí tem gente que diz, de outros estados, outros países até, eu congrego na geração Jesus Cristo, em espírito eu estou ligado com lá, mas as obras das pessoas não condizem com a voz da restauração. Ilusões, muitas ilusões tem por aí. Jesus está dizendo então aqui, qualquer que beber dessa água vai tornar a ter sede, mas a água que eu dou cessa a tua sede. Tem pessoas que se dizem cristãs, que encontraram Jesus, que encontraram a palavra de Deus, que é a Bíblia, mas ainda estão em busca de Deus. Não, meu irmão, nós não estamos mais em busca de Deus. Deus nós já achamos. Nós agora estamos em busca de nos aproximarmos mais dele. Mas já achamos. É como se eu tivesse avistado Deus a 10 quilômetros de distância. Acabou, o meu alvo está ali. Eu detectei Deus. Agora eu vou procurar um método, um meio de encurtar essa distância que eu estou de Deus. Mas Deus eu já achei. Deus está na Bíblia. O Deus da Bíblia é verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que deu Jesus Cristo na cruz pelos meus pecados. Esse eu já achei. Agora eu vou lutar para encurtar a distância entre mim e Ele. Como Paulo diz, crescer na graça e no conhecimento. Crescer da ideia de maturidade, continuidade, busca, né?
ir incessantemente caminhando, ele diz: desenvolvei, ou seja, você olhou para Cristo, tá, você é salvo, agora desenvolve isso mais e mais, a ponto de você poder chegar e receber de Deus títulos maravilhosos como homem segundo o meu coração. Daniel, tu és homem muito amado. Imagina um anjo descer com esse conceito: caramba, aquele ali é amado de Deus, aquele ali, e Deus me deu a missão de guardar aquele homem que ele tanto ama, então Deus também me ama. O anjo pode pensar assim: se Deus me deu a missão de guardar aquele ali que lá no céu todo mundo conhece, poxa, eu tenho um privilégio, eu vou cumprir bem a minha missão, não vou nem piscar o olho para guardar aquele camarada ali. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Então, irmão, tem gente por aí que ainda está em busca de Deus. E o pior, querendo achar Deus através de conceitos e doutrinas de igreja. Não vai achar nunca. Não vai achar nunca. O conceito e a doutrina através do qual Jesus Cristo se revela são suas próprias águas, a sua própria palavra. No verso 15, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Olha a luta que tem na cabeça da mulher. Jesus está falando disso? Não. Ela falou: poxa, está difícil vir nesse poço toda vez. Eu tenho que vir lá da cidade aqui nesse deserto para carregar um cântaro d'água. Em outras palavras, aquele meu marido lá nem me ajuda, né? Então me dá aí dessa água, porque eu não quero mais vir nesse poço. Esse cântaro pesa muito, Senhor. Aí Jesus vai, entrega uma revelação e lhe sacia. Qual era a busca dela? Qual era a busca do pessoal daquela cidade, mesmo os gentios? Ela chega lá e diz assim: ó, eu achei um homem que ele me disse tudo que eu tenho feito. Ou seja, não está tudo nessa conversinha aqui, né? Que a mulher diz: ele me disse tudo que eu tenho feito. Jesus falou meia dúzia de palavras com ela. Então eu imagino que muita coisa aconteceu que não foi registrada aqui. Aí ela diz para o povo da cidade: porventura não é esse o Cristo? O pessoal fala: o Cristo? Levantou todo mundo, vamos ver que é esse cara. Os gentios estavam mais na expectativa da manifestação do Messias do que o próprio povo de Deus, os judeus, que não deram a mínima para isso. E esses vieram para ouvir Jesus, e os judeus vinham para questionar Jesus. Então, dá-me da água para que não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Ora, Jesus deu a ela a água? Jesus deu a ela a água ou não deu? Deu. Ele deu a ela a revelação. Ele se manifestou a ela, ele saciou a busca dela, acabou a busca dela, a expectativa dela da manifestação do Messias acabou, ele saciou a sede dela. Mas eu pergunto, ela continua tendo que ir lá naquele poço tirar água? Sim ou não? Claro que sim, claro que sim. Ou seja, meu irmão, ainda que nós tenhamos a revelação desse Deus vivo, tremendo, ainda assim as coisas naturais surgem como necessidade na nossa vida. Tem gente, né? Vou jogar tudo pro alto, meu negócio agora é andar com Jesus. Espera a barriga roncar para tu ver se tu não vai querer entrar no mercado. Espera a sede apertar, a língua secar na boca para tu ver se tu não vai lá buscar uma aguinha para beber. E tanto que Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aí as demais coisas serão acrescentadas. Então esta é a realidade. A mulher recebeu a revelação, teve a sua sede espiritual, vou assim chamar, saciada, mas ela continuou tendo que ir lá naquele poço. Aposto que ela continuou tendo que ir naquele poço. Aposto. Aí disse Jesus: chama o teu marido. Ela foi, disse que não tem marido, ou seja, tinha verdade nela, né? Ela poderia dizer: não, meu marido está trabalhando, meu marido está ocupado. Jesus falou: não, tu disseste muito bem, gostei de ver, parabéns. Não tem marido mesmo, e tem mais, eu vou te dizer ainda mais uma coisa: você não tem marido mesmo, você teve até 5,
E esse que você tem, você falou a verdade, que ele não é teu. Jesus poderia dizer assim: e como você está em adultério, como você teve 5 maridos, como você sei lá o quê, nosso assunto encerrou. Não. A mulher foi sincera. A mulher foi transparente. Ela não tentou ocultar nada de Jesus. E até aqui ela não descobriu que Jesus era profeta. Ela não tinha essa revelação dele tremenda. Até esse pedaço da conversa aqui ainda não tinha. Sabe que tem muita gente que deixa de receber coisas de Deus porque pensa que pode esconder alguma coisa de Deus? Não, pastor, como que eu vou tentar? Como? Não, Deus sabe tudo. No fundo dos teus sentimentos, as pessoas muitas vezes, nós seres humanos, buscamos uma autojustificativa dos nossos delitos e pecados. Muitas vezes nós não queremos assumir, ser transparente. Jesus, pisei na bola, está aí minhas costas, desce o chicote porque eu errei mesmo. Muitas vezes não queremos fazer isso. Não, a culpa é daquele cara. Pô, qual é? Ele que vacilou. Eu não estou certo, irmão, hein? Ainda fica puxando os outros. Ei, irmão, diz aí. Se você acha que está certo, segue seu caminho. Não chama testemunha não, irmão. Chama Deus de testemunha. Não é não, irmão? Eu não tenho razão. Isso é tão horripilante. Já viu essas pessoas que dizem assim: não é mesmo? Você não concorda comigo? Pergunta se Deus concorda contigo. Se ele concordar, está concordado. Mas fica pedindo apoio de homens, apoio de seres humanos. Assuma. E essa mulher assumiu: não, eu não tenho marido. Disseste muito bem. Jesus se alegrou, sabendo a situação dela, se alegrou. Tu disseste muito bem, não tenho marido. E ele usou isso, usou o pecado dela. Meu Deus, aí eu vou falar coisa que amanhã na internet vai todo mundo estar me chamando de sei lá o quê. Jesus usou o fato do erro dela, do pecado dela, para se manifestar a ela. Porque mesmo naquele delito, Jesus enxergou a sinceridade dela. E como ela não quis ocultar o seu pecadinho, tipo, eu não sei quem é esse cara, eu vou falar da minha vida. Não, simplesmente eu vou falar a verdade, eu não tenho marido. Não chegou ao ponto de dizer: não, eu estou em adultério, estou com o marido dos outros. Mas falou: não, eu não tenho marido. Deus falou: tu está certo, você realmente não tem marido. Porque teve 5 e o que você tem agora não é teu. Senhor, eu vejo que tu és profeta. No verso 19, disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ora, irmão, veja bem, o que acontece? Essa mulher identificou a divindade na vida de Cristo. Até ali, ela não detectou que Jesus é o Messias. Até ali não detectou que é o Messias. Mas detectou que era um profeta. Então, se é um profeta, a divindade está presente na vida daquele homem. Qual é a preocupação dela? Eu sempre digo isso. Senhor, poxa, eu vejo que tu és profeta. Vem cá, Senhor, diz aí, tem uma previsão de uma porta de emprego para mim? E aí, Senhor, qual o meu futuro? Será que eu vou ficar rico? Será que eu vou andar de limusine, carruagem de fogo? Como é que vai ser minha vida? Não, eu vejo que tu és profeta. Dá para fazer uma oração por mim para ver o que Deus tem para falar? Você está parecendo a Assembleia de Deus, né? Irmão, poxa, a irmã é profeta, ora por mim para ver o que Deus vai falar. Que piada, meu Deus do céu. Eu lembro essas coisas, eu fico meio fora de mim, irmão. Quanta besteira já se ouviu nessa caminhada aí? Ou será que isso foi só comigo? Alguém mais compartilha dessas coisas aí? Compartilha, né, irmão? Aí, poxa, irmão é profeta, ora por mim para ver o que Deus vai falar. E aí Deus não fala e o profeta fala. Quer ouvir? Deus não está falando, mas o profeta fala. Quer ouvir? Ele fala. Então aqui está dizendo assim, olha, eu vejo que tu és profeta. Qual é a preocupação dela? Tu és profeta. Ah, tu és profeta. Onde é que eu adoro Deus?
Meu negócio é com Deus, eu quero saber aonde eu adoro esse Deus, porque lá, vocês dizem que é lá em Jerusalém, e o meu povo aqui diz que é em Samaria. Não, tu é profeta. Acaba com essa minha dúvida, o meu problema é esse. Eu quero adorar a Deus realmente aonde Ele quer ser adorado. Tem gente que identifica a divindade, identifica as coisas, mas não tem a preocupação de entronizar diretamente Deus. O objetivo da pessoa não é Deus. Irmão, eu quero ir lá na tua igreja. Você já ouviu essas coisas assim? Me leva lá na igreja. Irmão, você quer ir lá na igreja? É que eu estou passando por uns problemas aí. Ela quer a solução dos problemas. Ela não quer descobrir como adorar a Deus. Ela não quer se tornar membro do reino de Deus. Ela quer a solução de problemas. Rarissimamente essas pessoas que vão para a igreja por causa de problemas se transformam em instrumentos poderosos na mão de Deus. Rarissimamente, põe rarissimamente nisso. Agora, quando tu diz assim, não, eu preciso de Deus, eu quero Deus, eu sei que há um Deus e eu estou longe dele, e você começa em busca disso e vai parar dentro de uma igreja, aí as coisas são bem tremendas, são bem diferentes. Então a mulher aqui está dizendo, eu vejo que tu és profeta, nossos pais dizem que neste monte aqui é que devemos adorar, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse, mulher, crê-me, a hora vem, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Aí Jesus diz no verso 22, vós adorais o que não sabeis. Nós, ou seja, nós judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Não tem jeito. Jesus está confirmando como que Deus traçou o plano da salvação, através de qual povo ele iria se revelar. E ele se revelou através dos judeus. Então aqui ele está dizendo, mas a hora vem, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Antes ele diz, vós, no verso 22, vós adorais o quê? O que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Essa palavra que Jesus diz para essa mulher, ela, como tantas outras na Bíblia, semelhantes a essa, me deixa realmente preocupado às vezes. Porque tem muita gente que está adorando o que não sabe. Mas qual era a expectativa da mulher? Não, eu sei que o Messias... Olha a expectativa dela. Quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Então eles prestavam um culto, eles adoravam ali naquele monte, eles prestavam um culto, eles tinham uma expectativa, mas Jesus vem e diz assim, vocês estão adorando o que vocês não sabem. E nós? E a igreja de um modo geral? Quando as pessoas entram e cantam na igreja, cantam, outros até dançam e viram cambalhotas, aqueles cultos de louvor, aquelas coisas estressantes, pior do que um show popular, cultos que demoram 2 horas de louvor. Isso não é igreja. 2 horas de louvor não é igreja, é palhaçada, é palco do diabo. Aí depois, bom irmão, agora né, Deus já falou tanto pelo louvor, mas vamos ler um versículozinho aqui, né, só para completar. Não é assim? É exatamente assim. Eu tenho algumas décadas caminhando aí, e é exatamente assim. Depois de estressar todo mundo, com 2 horas de louvor, e às vezes um som que puxa a vida, deixa qualquer um surdo, aí vem com o papo de ler um versículozinho da palavra. O que tinha que ser totalmente o inverso. O louvor poderia ser um louvorzinho, mas a palavra tinha que ser uma leitura, uma baita de uma leitura. Resultado. Jesus está falando aqui, vós adorais o que não sabeis. Olha, mas se Jesus não tivesse dito isso, você e eu ousaríamos dizer?
Não, a única imagem que nós teríamos é, poxa, essa mulher estava esperando o Messias. Ela foi chamar o povo, olha, não é esse o Messias que a gente tanto espera e tal. E Jesus está falando, vocês adoram, vocês estão esperando o Messias, mas vocês estão adorando o que não sabe. Irmão, e assim é, como eu falava, igrejas com baita carruagens de louvor de 2 horas. Mas vai interrogar esse povo para ver se eles sabem o que eles estão adorando? Quando acaba o louvor, bem, irmão, agora vamos entrar na campanha do Gideão. Quem trouxe o seu envelope ungido? Quem vai levar o envelope para o próximo mês? Quem tem um cheque para deixar assinado? Quem quer fazer a sua contribuição pelo cartão de crédito? Mas estavam ali, quem olhasse para aquele povo, 2 horas de músicas dizendo Deus é isso, Jesus é bom, Deus é amor. Depois de falar tudo isso, Jesus ainda vira e diz assim, vocês estão adorando o que não sabem. Os conceitos estão completamente pervertidos. E era o que acontecia. Como é que esta mulher, que teve 5 maridos, sei lá sob qual condição, mas agora ela tem um que não é dela, ela está em adultério e está adorando Deus? Ela está adorando o que não sabe. Porque ninguém que está em adultério pode adorar a Deus. Deus não aceita adoração de adúltero. Então ela estava adorando o que não sabia. Ela tinha uma noção do Messias, ela tinha uma noção de um Deus verdadeiro, mas os conceitos dela são conceitos de Satanás. Está em adultério. Por quê? Jesus não falou, o marido que agora tu tens não é teu. Opa, isso para mim, no dicionário da língua portuguesa diz adultério. Amém, irmão? Tem os olhos assustados aí para mim. Não se assusta não, irmão. É a verdade. Ela, apesar de tudo, Jesus está dizendo, vocês estão adorando o que não sabem. Porque os conceitos de vida que vocês levam não condizem com a adoração a um Deus santo e verdadeiro. Ou seja, irmão, se a tua vida está um lixo, a tua adoração também não... Passar do teto é piada, nem sai do chão. Deus é santo e só aceita que nós levantemos para Ele mãos santas. Aí Jesus está dizendo, vocês estão adorando o que não sabe. Mas à vista natural, estão esperando o Messias, estão adorando no monte de Samaria. Oh Deus dos céus, oh Jeová dos judeus, oh Deus que se manifestou a Abraão, a Isaac, a Jacó. Aí lá vem aquelas orações bonitas, aquelas citações da Escritura, aquela coisa toda gloriosa. Aí Deus vira as costas e diz assim, ei, bota essas mãos adúlteras para lá. Seguindo aqui, no verso 23, diz, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, mulher, não tem nada de monte. Adorar a Deus não se limita a espaço físico. Tem gente que diz assim, hoje é dia de culto, hoje eu vou para a igreja porque eu quero adorar o meu Deus. E lá no seu local de trabalho? Calou a boca para espírita, calou para católico, não quis desagradar o patrão. Isso também é forma de adorar a Deus, irmão. Tendo postura cristã, falando a verdade, não colocando as suas necessidades naturais acima da necessidade espiritual da regra de Deus. Não, no meu trabalho eu não falo de Jesus não. Mas aí acaba, deu 17 horas, foi um caladinho, um agente 007 de Jesus dentro do trabalho, perdeu todas as oportunidades que tinha de desfazer as obras do diabo, todas as oportunidades de resgatar a alma, deu 17 horas, agora eu vou para a igreja adorar o meu Deus. É mesmo? Aí Jesus vai dizer assim, você está adorando o que você não sabe. Você me negou lá no seu trabalho e agora você vem entrar pelos átrios da casa do meu pai.
Com que tipo de mão? Está adorando que não sabe. Amém, meu irmão? Mas tem gente que acha que Deus é adorado num determinado espaço físico. Tem gente até que acha que lá no seu local de trabalho Deus nem está. Tem gente que acha que dentro das empresas, por onde passa, dentro das faculdades, dos cursos, a pessoa entra nesses lugares e esquece até que é crente. Se tiver uma oportunidade de falar alguma coisa, vai falar com todos os seus conceitos sociais, mas não vai falar com nenhum dos conceitos espirituais. Depois ainda sai, ainda diz assim, irmão, eu tive lá no meu trabalho, aconteceu isso, mas eu nem falei nada, porque sei que é tudo ímpio mesmo, não ia acreditar mesmo. É mesmo? Você virou Deus para saber quem vai acreditar e quem não vai acreditar? Que nem uma meia dúzia que já passou por aqui, irmão, eu conheci a palavra aí e tal, a restauração, mas eu nem levei isso lá para a minha igreja, porque a palavra é muito forte, o povo lá da igreja não está preparado para isso não. Eu falei assim, e você está? Irmão, nós já temos um pouco mais de caminhada, é mesmo? Se você pôde entender a restauração, por que você está dizendo que outras pessoas não vão entender? Você conhece o nível de cada um? Você sabe como Deus fala com cada um? Ou será que você é melhor do que os outros? Tem mais espiritualidade? Muita gente já veio aqui 1, 2 vezes, mas depois que eu falo essas verdades, fazem a sua mala e vão seguindo o seu caminho. E eu sempre digo, já foi tarde, muito tarde. Tem gente que gosta de aprender a palavra desse ministério e se exibir na frente de outras pessoas. Não são capazes de dizer assim, irmãos, eu descobri um site aí, acessa lá www.seminario1.com, tem umas coisas lá para vocês examinar. Nem isso eles não fazem, eles procuram ocultar a fonte para eles continuarem se exibindo, repetindo os ensinamentos que eu dou. Gente sem caráter, sem dignidade, e está pensando que está agradando a Deus. Um dia Jesus vai dizer assim, você adora o que você não sabe. Mas por que, Jesus? Porque você negou a fonte que eu queria revelar lá para todo mundo através de você. Assim, irmão, são as pessoas muitas vezes não têm uma vida comportamentalmente falando aprovada diante de Deus e acham que vão adorar a Deus num lugar específico. Irmão, como é bom a igreja, né? Eu sou o melhor crente do mundo, eu amo Jesus, sou apaixonado por Ele, eu sonho com Jesus, com os corações. Dentro da igreja, irmão, todo mundo é crente. Cristão verdadeiro é lá dentro do Coliseu, é dentro da fornalha, é dentro da cova, é lá que o cristão é verdadeiro. Dentro da igreja, todos nós temos capa de ovelha. Mas a Escritura diz, é pelo fruto que se conhece. E aqui dentro ninguém precisa produzir fruto. Jesus quer ver fruto lá fora. Então, seguindo, no verso 26. Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Olha, não seria bem normal os discípulos chegar? Que isso, Senhor? O Senhor está falando com uma samaritana? A gente já nem queria passar por aqui, caminho de samaritano, porque era isso que os samaritanos faziam, né? Eu imagino os discípulos que poderiam, não, a Bíblia não diz que eles fizeram, eles poderiam ter feito isso. Senhor, a gente não queria nem passar por aqui, porque para atravessar de um lado para o outro, eles preferiam dar uma volta imensa, mas não passava no território dos samaritanos, porque os samaritanos eram considerados por eles imundos, mas foi a esses que Jesus foi lá atravessar e foi se revelar. Ou seja, muitas vezes o que nós consideramos imundo, para Deus é santo. Como Jesus falou para aqueles homens, o vosso mestre come com pecadores. Jesus falou, peraí, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão enfermos. Aí aqui, os discípulos vêm
Eles poderiam ter dito assim: mas Senhor, tu está falando com essa mulher aí? Está no maior papo com ela, Senhor? Uma samaritana? Não sabe que o nosso povo há dezenas de anos não fala com essa gente? Não, aqui os discípulos entenderam o lugar deles. O que o mestre faz, está feito. Quer eu aceite, quer eu entenda, quer não. A Bíblia diz: ninguém tocou no assunto. Viram Jesus conversando com uma samaritana e mantiveram silêncio. Tiveram educação, respeito e entendimento da posição de Jesus. E eu sempre falo isso, meu irmão, quando você vê uma pessoa entrar na igreja sem educação, pode marcar no seu caderninho a data que ela chega, para depois você ver quantos dias ela dura. Tem gente que chega aqui: pastor, eu queria falar contigo. Eu digo: opa, esse dura pouco. Dura pouco. Eu tenho humildade para encurtar as distâncias, mas cada membro da igreja tem que ter humildade para manter as distâncias. Tem gente que não entende isso. Eu recebi um e-mail, o camarada manda um monte de pergunta. Pastor, eu tenho dúvida sobre isso, eu tenho dúvida sobre aquilo, eu tenho dúvida sobre aquilo outro. É uma carta, tá um monte de... Quando ele manda o cabeçalho, a saudação dele a mim é assim: e aí, meu, como é que tá? Olha, eu tenho essas dúvidas, essas. Falei: e aí, meu, como é que tá? Coitado, infeliz. Peguei as dúvidas dele, excluí. Morra no deserto, vai aprender a ter educação. Olha a distância que nos separa. Amém, meu irmão? E os discípulos aqui entenderam o lugar deles. Era escândalo um judeu falar com um samaritano. Põe escândalo nisso, pois se eles rodavam, eles preferiam andar 4 quilômetros rodeando a cidade dos samaritanos e não atravessava ali, que poderiam atravessar em apenas 500 metros. Era um escândalo, mas eles souberam o lugar dele. O mestre, a posição dele é aquela. A minha é o que ele disser, está dito. Ninguém questionou Jesus. Ninguém falou: Senhor, qual era o papo aí? Senhor, sim, uma boa, né? Qual era o papo aí, né? Sabe essas pessoas mal educadas? Não pode ver alguém conversando que quer saber o que conversou? Isso é uma coisa tão horripilante, irmão. Eu tenho aversão a isso. Né? Eu já falei em tom de brincadeira aqui no seminário, às vezes, né? Aquele marido que vê a mulher no telefone, ou a mulher que vê o marido no telefone. Quando desliga o telefone, estava falando com quem? Não respeita a privacidade, não tem educação. Cada ser humano é individual, é independente. Pior, era fulano, o que queria? Falou o quê? Tu respondeu o quê? O que você disse? O que você ouviu? E não sei o quê. Falta pouco perguntar: qual era a cor da roupa que estava do outro lado do telefone? São pessoas, meu irmão, que não têm condições de ir adiante. São pessoas que não sabem os limites das suas expressões, não sabem os limites. Os discípulos aqui tiveram limite. Eles poderiam simplesmente ter questionado Jesus. Não houve nenhum questionamento, nenhumzinho para contar a história. Seguir então, para nós concluirmos, diz: vieram os seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Os homens saíram da cidade e foram ter com ele. Olha o que a mulher faz. Chegam os discípulos, no verso 28, o que ela fez? Ela pegou o cântaro dela, largou ali, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vem cá, achei um camarada aí bom de papo. Resultado, ela, quando foi àquele lugar, ela tinha um objetivo:
Qual era o objetivo? Encher o seu cântaro e retornar para a cidade. Ela tinha uma rotina normal. Pega água e leva para a cidade. Pega água e leva para a cidade. Pega água e leva para a cidade. É a rotina dela. Mas, quando ela vem e encontra com Jesus, aquilo que era tão importante, aquilo que era uma rotina constante na sua vida, dessa vez ela diz, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que ir lá chamar. Se ela leva o cântaro, ela ia demorar. Um cântaro daqueles grandes, normalmente que se vê aí na arqueologia, que eram usados para se tirar água e etc. Ela ia demorar e uma série de coisas. Ela entendeu, não, eu vou mais rápido sem o cântaro. Ela largou o fardo dela para cumprir o desígnio de Deus. Tem gente que não larga o seu fardo de jeito nenhum. Entende o propósito de Deus, não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que, etc. Eu tenho que fazer, sei lá o quê. Mas não larga o seu fardo, e o seu fardo atrapalha. Essa mulher largou o seu cântaro, não, mas será que vão roubar o meu cântaro? Não importa. Será que vão quebrar o meu cântaro? Não importa. Ele vai me atrapalhar nessa missão, ela largou. Ou seja, irmão, tem muitas pessoas que entendem os propósitos de Deus, mas não conseguem se desvencilhar dos seus fardos naturais. E resultado, a obra de Deus não vai adiante, a obra de Deus não se cumpre. Os fardos, esse cântaro aqui pode representar tanta coisa. Esse cântaro pode representar um casamento que já era, que já tinha que ter tomado atitude. Pode representar um emprego que Deus já queria que abandonasse, porque Ele tem outras portas, outros projetos, outros ideais. Isso pode representar uma faculdade, pode representar um curso, um concurso, pode representar muitas coisas que são importantíssimas. Aquele cântaro era para pegar água, matar a sede. Sabe-se lá se essa mulher, quem mais ela tinha para matar a sede com aquele cântaro? Se tinha algum filho lá, ela já tinha tido 5 maridos, será que ela não tinha nenhum filho lá para matar a sede? Mas ela entendeu algo mais importante que as necessidades naturais dela. Largou o cântaro, que nem aquele cego de Jericó, que largou a sua capa e foi adiante para ver os propósitos que Deus tinha para a sua vida. Então aqui o que vemos? Uma atitude que normalmente é necessária. Agora, tem pessoas que não conseguem escapar dessa rotina. Senhor, eu venho sempre nesse poço beber água, me dá essa água aí que você falou, viva, para que eu não tenha mais que vir aqui. Ou seja, ela já falou, opa, será que eu estou vendo a chance aí de me livrar desse fardo? Tem pessoas, irmão, que estão com fardos, mas os seus fardos são agradáveis, porque não é que são agradáveis, é que a sua visão não enxerga outra maneira de ser das coisas. Como assim? Por exemplo, às vezes as pessoas têm os fardos, mas elas se deleitam, elas se acomodam naqueles fardos que elas possuem e acabam negando ou negligenciando a revelação que chega até as suas vidas. Então, para concluirmos, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede, achei um homem que falou tudo quanto eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? Lá, no verso 42, quando os homens vêm e ouvem Jesus, diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Um crescimento fantástico. A mulher serviu de instrumento. Vem cá, eu achei um Cristo, olha, eu tive uma experiência, ele me falou, é mesmo? Então, tá. Vamos ver, ele te falou tudo isso, agora vamos lá ouvir, vamos testificar disso aí. Jesus ficou 2 dias lá, eles pediram, fica conosco. Jesus ficou 2 dias no meio deles, falou, ensinou, pregou, etc. Não fez ali nenhum
milagre, não curou ninguém de febre, não curou nenhum paralítico, não ressuscitou nenhum morto. Jesus apenas deu a eles a água viva, o pão vivo que desce do céu. Jesus ensinou a doutrina, Jesus mostrou para ele o que é a verdadeira adoração, mostrou caráter, conceitos, princípios. Não curou ninguém, não fez nenhum sinal, não fez nenhum prodígio. E ele diz assim: já não é pelo que tu falas, nós mesmo temos ouvido. Nós não vimos fazer milagre, não vimos nenhum sinal, não vimos nenhum prodígio, nós apenas ouvimos. Ouvimos ele falar e já nos basta. Não é pelo que você, mulher, falou, nós tivemos a nossa própria experiência. Amém, meu irmão? Tem gente que vive vivendo a experiência dos outros, não é o bastante. Não, que Deus recuperou aquele cara do homossexualismo. Ah, que Deus tremendo. E na tua vida, fez o quê? Não, que Deus ressuscitou os mortos. Ah, que Deus tremendo. A experiência dos outros só não é o bastante. Você tem que ter a sua própria experiência pessoal. Não, porque aquele irmão quando ora é uma bênção. Aí começa a mendigar a oração. Ah, aquele camarada lá que todo mundo é uma bênção. E você, irmão? Você tem que ser uma bênção. A Escritura diz: ser tu uma bênção. Mas muita gente, não, aquele cara quando ora é uma bênção. Mas você, quando que você vai virar uma bênção? Quando eu vou virar uma bênção? Será que eu vou ficar me espelhando na vida dos outros a vida toda? Não. O que Jesus conta com um, quer contar com outro. A seara é grande, os obreiros muito poucos. Cada dia que passa parece que ficam menos ainda. O mundo vai crescendo, um contingente imenso, e as igrejas vão diminuindo e fracassando. Mas graças a Deus que nos tem dado restauração. Então, meu irmão, só para encerrar, essa passagem que eu gosto muito, 42. Diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Mas olha o que Jesus fez no meio dos judeus. Ressuscitou mortos, o filho, a viúva lá da cidade de Naim, Lázaro depois de 4 dias, curou a sogra de Pedro, curou um menino hidrópico, um que o demônio pegava ele, jogava no fogo, jogava na água, um cego de nascença, os cegos na estrada de Jericó. No meio dos judeus, Jesus fez tantas coisas. Aqui com esse, Jesus só chegou lá e falou, não tem registro de nenhuma maravilha, sinais, prodígios no meio deles, mas eles dizem: esse aí verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Ou seja, se eles reconheceram isso, não adianta argumento: caramba, não acontece nenhum milagre na igreja, né? Ninguém é curado. Eu queria tanto ver um morto ressuscitar depois de uns 40 dias para dar uma avivadinha na minha fé, né? Não justifica, porque pessoas creram em Jesus somente ouvindo os seus ensinamentos, sem contemplarem nenhum sinal. Em resumo, não precisamos de ver sinais e prodígios, porque o Espírito Santo trabalha e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E não será por milagres que entraremos na glória de Deus, mas sim por sermos convencidos e convertidos à obra do Espírito Santo, que é de nos esclarecer sobre o pecado, a justiça e o juízo. Sem isso, ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, eu posso ver o cemitério ressuscitar, que não me garante salvação. Amém, meu irmão? Ficamos por aqui então, e até aqui nos tem ajudado o Senhor.